Olá, bom dia! Estamos iniciando mais uma manhã de aula. Espero que você tenha começado a semana com tudo, que tenha começado a semana de maneira excelente, boa, disposto a estudar bastante, certo? Que você esteja disposta também a estudar muito, mas muito mesmo, certo? Então, hoje é terça-feira, nós vamos iniciar com a nossa aula de história, certo? Então, para iniciarmos a nossa aula de história, nós vamos para a página 298, certo? Então, vamos lá. Abra o livro na página 298, certo? Se você ainda não conseguiu abrir o livro, pause o vídeo e abra o livro na página 298. Agora que você conseguiu abrir o livro, nós vamos iniciar nossa leitura de onde paramos, certo? Que foi: os escravizados lutaram contra a escravidão, certo? Então vamos lá. Vamos começar a nossa leitura. Lembre-se de acompanhar a leitura junto comigo, certo? Não me deixe lendo sozinho. Mesmo separados de seus grupos, os escravizados reagiam contra o cativeiro. Eles lutavam de todas as formas possíveis, fugiam das fazendas, rebelavam-se contra os maus tratos, não se dedicavam ao trabalho, porque nada do que produziam era deles, e procuravam conservar seus costumes, transmitindo seus conhecimentos para a criança. Assim, as antigas culturas africanas foram sobrevivendo. Então, mesmo os africanos estando separados, certos, um dos outros, dos seus grupos, das pessoas que eram da mesma língua, que tinham a mesma língua, que tinham a mesma religião, os mesmos traços culturais, certo? Eles resistiam bravamente, certo? Eles resistiam contra o cativeiro, eles fugiam, certo? Eles lutavam de todas as formas possíveis, eles não aceitaram, certo? A escravidão de uma maneira que eles se entregaram, disseram é isso e pronto. Não. Os africanos que eram trazidos para cá, mesmo sem saber se comunicar com os outros, eles reagiram sim, lutaram bravamente, certo? Contra a sua prisão, contra a sua escravidão, certo? E eles fugiam das fazendas. Depois nós vamos falar futuramente depois sobre isso, para onde eles fugiam das fazendas, certo? Também, eles se rebelavam-se contra os maus tratos, quando alguém maltratava eles. Eles iam lá, revidavam, certo? E também eles não se dedicavam ao trabalho, visto que tudo que eles produziam, nada era deles, era apenas dos senhores feudais. Dos senhores feudais não, estou em outra época da história, perdão, era apenas dos senhores, donos da fazenda, certo? Então esqueçam senhores feudais, eu não vou cortar para vocês acharem graça um pouco, certo? Eram os senhores das fazendas, ok? Então, eles lutavam contra tudo isso, certo? E também, eles procuraram manter os seus costumes o máximo possível, certo? Então, eles sempre transmitiam para as crianças africanas que iam nascendo no Brasil, certo? Que eram descendentes dos africanos que já iam nascendo no Brasil, eles já iam contando, certo? Como devia se conservar os costumes das culturas africanas, certo? E assim foram sobrevivendo. Tanto as crianças mais novas, os jovens que foram trazidos à força da África, os mais velhos foram passando para eles, certo? Mas também como as crianças que nasciam no Brasil também, quando já estavam em idade de aprendizado, eles já iam contando sobre os seus traços culturais para preservá-los, certo? Então vamos lá. Continuar a nossa leitura. Influências africanas no modo de vida brasileiro, certo? Vamos lá. Hoje podemos identificar muitas influências dos povos africanos em nosso modo de vida, em nossas crenças, na música, nas danças, na culinária, certo? Então, na nossa cultura, nós também temos traços africanos. Muitas pessoas, por muito tempo, quis dizer que a cultura brasileira ela tinha somente inspiração na cultura europeia, porque achava que a cultura de Portugal, da Espanha, certo? Da Europa era superior. Mas na nossa cultura nós também temos os traços africanos, certo? Então, vamos ver de que maneira está inserido, certo, nas nossas culturas, a cultura africana. Então, nós temos o primeiro ponto, que é a língua, certo? Vamos lá.
O português falado no Brasil tem uma imensa quantidade de palavras originadas da língua africana. Então, várias palavras que nós falamos, certo, têm origem na língua africana, não veio somente da língua portuguesa que foi trazida pelos portugueses de Portugal. Também tem traços, certo, de algumas palavras africanas. Por exemplo, nenê, moleque, samba, batuque, canga, dengosa e maribondo. Então, todas essas são palavras de origem africana, certo? E que os brasileiros absorveram para o vocabulário. Então, hoje essas palavras que nós falamos, certo? São de origem africana. Vamos dar continuidade? Música e dança. A música e a dança de origem africana são influências muito fortes no Brasil. Nós herdamos deles ritmos como o batuque, o samba, o maracatu, a gafieira e também instrumentos musicais como bongos, o berimbau, o pandeiro e outros. Então, também, além da língua, também tem a cultura no Brasil, certo? Da música e dança que teve influência africana, certo? Por exemplo, algumas danças no Brasil, alguns instrumentos musicais que já é bem forte, certo? Na nossa cultura musical, são de origem africana, certo? Então teve influência muito forte africana na música e na dança brasileira, certo? Então nós herdamos dele ritmos como batuque, certo? O samba, aquele samba que a gente vê na televisão, que é muito comum no Rio de Janeiro, certo? Mas que também pessoas do Nordeste apreciam bastante, certo? Também o maracatu, a gafieira e também, além das danças, certo, do ritmo musical, nós também tivemos influências em instrumentos musicais, certo? Como os bongos, berimbau, o pandeiro e além de outros instrumentos, certo? Vamos lá dar continuidade. Nós também temos heranças na lutas e esportes, certo? Vamos lá começar a leitura. A capoeira inicialmente era uma forma de luta que os escravizados praticavam. Nela, partes do corpo, como mãos, pés, tornavam-se armas. Mais tarde, a capoeira tornou-se uma mistura de esporte e dança. Então, na cultura brasileira também nós temos uma luta, certo? Um esporte que também é de origem africana, que é a capoeira. Não sei se você já conhece a capoeira, mas para quem conhece, quem já viu, sabe que é muito rápido, certo? Os movimentos que eles fazem. Geralmente usam bastante as pernas, movimentos rápidos com as pernas e com os braços, certo? Inicialmente, a capoeira era utilizado como uma forma de lutar que os africanos tinham para resistir à escravidão, certo? Contra as pessoas que prendiam eles, certo? Então eles usavam como uma maneira de luta, mas não só no Brasil, também provavelmente na África, certo? E na capoeira, quando era usado apenas como luta, partes do corpo, como as pernas e as mãos, se transformavam, tornavam-se armas, ou seja, os golpes eram bem fortes, certo? Mas depois de muito tempo, depois de muito tempo não. Passado-se um tempo mais tarde, a capoeira tornou-se uma mistura de esporte e dança, deixando de ser uma luta, certo? Passando a ser uma dança e um esporte a ser praticado, certo? Também é muito forte a presença da capoeira, certo? No Brasil inteiro. Tem muitos mestres de capoeira, certo? E também é ensinado muitos por aí afora, certo? Também aqui no Baixo já teve aulas de capoeira, tem pessoas que sabem capoeira, certo? E por muito tempo a capoeira foi proibida no Brasil. Os negros, as pessoas negras e qualquer pessoa que quisesse praticar a capoeira era proibido por lei, certo? Não se podia ver ninguém praticando capoeira em público porque ia preso ou então acontecia alguma punição, porque eles achavam porque era de origem africana, podia ser perigoso, podia ser uma forma de luta e por muito tempo proibiram, mas aí depois liberaram, certo? A capoeira e hoje é liberada a prática em todo o Brasil, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje, certo? Então, com a aula de hoje, nós encerramos a primeira parte sobre os povos africanos no Brasil, ok? Depois nós vamos ver um pouco mais sobre como foi os trabalhos, certo? Dos africanos no Brasil, mas aqui nós vemos
nós vimos de maneira mais detalhada, certo? Então, para a atividade de história, certo? Vocês vão fazer essa atividade da página 299, certo? Depois vocês vão fazer, certo? Da página 300, ok? E depois da página 301 até a questão 9, certo? Lembrando que isso é até a questão 9, certo? A questão 1, 2 e 3, certo? Da página 301 e 302 não é para fazer agora. Faça apenas até a questão 9, certo? Então, essa foi a nossa aula de história de hoje. Agora nós vamos para a nossa aula de matemática, certo?